Você sabia que é possível aprender a tocar violão, guitarra, baixo, teclado ou até mesmo fazer aulas de canto online em tempo real? As aulas são realizadas por videoconferência nas principais plataformas disponíveis, como WhatsApp, Google Meet, Zoom, entre outras. Não perca essa oportunidade. Venha aprender música de maneira prática e eficiente. Aguardo seu contato. Hoje eu estou aqui para poder falar de um vídeo chamado iPad Gold 3. Se você não conhece, nunca ouviu falar nesse termo, nesse título, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida do que se trata esse vídeo. Pois bem, em 2012 nós tivemos um vídeo chamado iPad Gold 2. E nesse vídeo falava sobre vários acontecimentos relacionados ao World Trade Center, né, atentado de 11 de setembro, com vários simbolismos maçônicos, ocultismo, um monte de coisa tinha nesse vídeo. E esse vídeo tinha sido feito por uma empresa de 3D, de animação 3D, e nesse ano, né, e posteriormente, esse vídeo teve vários prêmios, ganhou muitos prêmios. Ganhou, acho que uns 4, 5 ou 6 prêmios diferentes dentro dessa coisa de animação 3D. Pois bem, não quero falar sobre esse vídeo em específico aqui. Tem muita coisa sobre esse vídeo, né? Afinal, ele é um vídeo de 2012. Mas recentemente, agora no mês de janeiro, foi lançado o vídeo iPad Gold 3. E nesse vídeo, ele é interessante. É um vídeo curto, de apenas 4 minutos, é mais curto do que o primeiro vídeo. E nele estão, eu posso dizer com toda segurança de que está ali a escatologia islâmica. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Então, pessoal, antes da gente fazer um react a esse vídeo, eu peço aí que você possa estar se inscrevendo aí no canal, tá bom? Ajudando aí, deixando o seu gostei aí. Se não gostar do vídeo também pode deixar o dislike aí, não tem problema nenhum. Caso tenha alguma dúvida, queira esclarecer alguma coisa e eu possa ajudar, né, de alguma forma, fique à vontade para escrever também nos comentários. Então vamos lá, vamos fazer esse react desse vídeo chamado iPad Gold 3. Vídeo essa empresa aqui, ó, Seymour Studios. Vocês vão reparar o seguinte, que caso vocês já tenham visto o de 2012, vocês vão reparar que a diferença de qualidade é bem grande. Aquele vídeo ele foi feito por um estúdio bem profissional, entendeu? Não que esse aqui também não tenha sido, mas tem uma grande diferença em qualidade. E ela é notória. Assim que você assistir o outro e assistir esse daqui, vocês vão ver que tem uma diferença muito grande. E o vídeo, no caso, é esse vídeo aqui. Que mesmo que tenha uma qualidade menor, não quer dizer que seja menos importante. Afinal, estamos em 2021 e esse vídeo ele é como se fosse uma resposta àquele vídeo. Durante o vídeo, eu vou falar para vocês o que eu acho e observar algumas coisas juntamente com vocês. Vamos lá para o vídeo aqui. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição para vocês poderem estar assistindo novamente. E nesse vídeo aqui ele é um react comentado, então eu vou dar pausas e pausas durante o vídeo para explicar algumas observações, tá bom? Aqui logo de cara a gente já vê dois personagens icônicos aqui, que são o presidente Donald Trump e o Vladimir Putin. Observe que eles estão fazendo uma simulação de combate, ó. Mas ninguém encosta em ninguém. Eles estão ali simplesmente fazendo uma mímica de combate, ó. Lá no fundo, tudo pegando fogo, como se fosse uma guerra, né? Então, representando Rússia e Estados Unidos aqui. Eles estão em cima de uma construção que, pelo formato, dá para ver que é uma construção chinesa, né? De cultura chinesa. E do lado esquerdo nós temos aquela grande pirâmide com um olho de Horus, que todos já conhecem, que é a pirâmide Illuminati, que está no dólar. Aí aqui rapidamente passa na tela aqui essa figura aqui bem bizarra, deixa eu voltar aqui para vocês verem, que é o coronavírus. Está sendo retratado aqui no vídeo. Inclusive eu não sei se eu deveria ter falado essa palavra, mas vamos que vamos. Acho que meu canal é pequeno e não tem relevância para receber censura com relação a isso, não. Aqui nós temos uma coroa que está com o olho de Horus e um personagem que é o personagem que esteve no vídeo de 2012. Esse personagem aqui.
Ele está com a coroa do... né? Ele está representando aqui o anticristo em si, e ele também representava nos 2012. Aqui ele está com a pirâmide no pescoço, aquele coração, que se não me engano é o Sagrado Coração de Cristo no catolicismo, né? As imagens de Cristo. E ele está sentado num trono diante de militares. E vocês observem lá em cima, aqui onde eu estou com o mouse, ó, tem os 2 olhos de Horus aqui em cima. Ou seja, é como se, por causa desse personagem aqui no meio, tudo já estivesse completo. E lá em cima, observe que temos o quê? Um sol irradiando só luz sobre esse personagem aqui. Aqui é uma parte muito bizarra, mas interessante de certa forma. Observe. Vou dar uma pausa aqui. Então, pessoal, vocês observem o seguinte, que do lado esquerdo daquela cena, vai chegar lá de novo, nós temos esse homem aqui, totalmente escuro, né? Caindo no chão como se estivesse morrendo. Do lado esquerdo nós temos algumas tumbas e temos um garoto que está dançando com um esqueleto mecânico aqui, né? Um esqueleto mecânico, de repente representando alguma coisa de tecnologia. Mas é um esqueleto, então de repente pode estar também representando uma questão de fome também. Mas é tipo assim, ó, o garoto está dançando ali, tem gente morrendo, tá acontecendo caos aí, porque vai vir aquele avião ali no outro lado ali, acerta a torre lá deve representar a Torre de Paris, e o garoto tá nem aí, continua dançando, né? Ou seja, como se fossem as pessoas alienadas pela tecnologia, pelas redes sociais, seja lá o que for. Então vendo o caos acontecendo, mas continuam no seu estado, né? No caso dele, tá aí seco igual um sei lá o quê. Aí vem essa vacina. E se vocês repararem bem, aqui... Não sei se vai ficar visível para vocês, mas no vídeo original, vocês assistindo aí em full screen, vocês podem ver direito. Tem um código de barra aqui no conteúdo dessa seringa e está escrito 666. Ou seja, para os produtores desse vídeo aqui, eles creem, né, eles que produziram, pode ser que eles acreditem que a vacina em si seja algo perigoso. Não se esqueça que houve menção ao coronavírus antes dessa parte aqui. E aí o vídeo continua. Agora vem um pássaro mitológico que é a Fênix. E repare que esse pássaro está carregando em sua boca um cesto. E nesse cesto tem uma criança. Ó. Aí, quais são os detalhes aqui? Fênix representa o quê? Renascimento. É uma ave que ela renasce das cinzas. E ela está trazendo esse cesto com essa criança aqui. E a câmera foca bem nos olhos da criança, no olho da criança, e depois essa criança é mostrada já numa fase adulta. Ou seja, como se fosse uma criança escolhida. Uma criança que renasceu. E vocês vão perceber que é interessante essa parte aqui, ó. Essa criança está liderando um grupo de religiosos que estão se prostrando, e esses religiosos são de cultura árabe. Observem aqui, ó, que nós temos aqui o simbolismo que, se eu não me engano, significa Bismillah, aqui do lado direito, e eles estão dentro de uma mesquita. Aí volta novamente para aquele outro personagem, né? Ele era um anticristo na outra visão. Só que aqui agora tem umas naves espaciais. Ó, saiu uma nave espacial de dentro da pirâmide que tem o olho. E agora, esse personagem ele vai se levantar e na sua tecnologia ele está indo embora. Em cima tipo de uma plataforma voadora ali. Ou seja, talvez na mentalidade desses produtores desse conteúdo, eles acreditam que o anticristo pode ser alguém que vai vir, sei lá, do espaço, seja um extraterrestre, alguma coisa assim. Eu não sei. Como eu disse, não é a mesma produtora. O primeiro de 2012 não tem nada a ver com esse vídeo aqui, mas esse vídeo ele é em resposta àquele primeiro. Aí agora vejamos aqui, tem umas navezinhas ali, ó. E elas encontraram a Arca da Aliança.
e outra nave vai vir e vai destampar a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tem a vara ali e os textos sagrados, né, que seria a Torá, né? Eu não manjo muito do inglês, não. Eu vou tentar traduzir, né, essa partezinha de trás. Esta é a original Torá, a Torá original. Então esse personagem aqui, que estava naquele cesto, que era aquele bebezinho, que depois se tornou um líder, ele está trazendo a mensagem de que foi encontrado a Torá original. Aí ele diz assim, mais ou menos ali, esses escritos, não sei o que lá, tipo como se mostrasse que Mohammed é o mensageiro de Deus. Ou seja, esses escritos estão comprovando que Mohammed é o mensageiro de Deus. Aí lá em cima está escrito mais ou menos assim, o verdadeiro evangelho, escritos de Mohammed, dizendo que o Mohammed é o mensageiro de Deus, novamente afirmando. E aqui no palanque, aqui, né, nesse púlpito está dizendo World News, ou seja, é como se fosse um noticiário mundial, né? E aí ele pega e fala, ó, Evangelho de... Aí parece, né, Barrabás, mas não é Barrabás não, é Barnabé. Evangelho de Barnabé. Este contém todos os textos do Corão, né? Este contém todos os textos do Corão. Aqui eu vou dar uma segurada para a gente poder ver um negócio interessante aqui no navegador. Que quando eu vi essa parte aqui, falando do Evangelho de Barnabé, que eu não conhecia, não fazia nem ideia que existia algo desse tipo, eu fiquei meio surpreso. Aqui eu tenho, ó, Gospel of Barnabas, né? Que é Evangelho de Barnabé. Traduzindo, ele vai deixar aqui, ó. Evangelho de Barnabé, aqui, ó. É um livro que descreve a vida de Jesus, que afirma ser do Barnabé, bíblico, que nesta obra é um dos 12 apóstolos. Sabe-se da existência de 2 manuscritos. Meu Deus. Ambos datados do final do século XVI ou início do século XVII. Um escrito em italiano e o outro em espanhol. Aqui a gente já percebe uma coisa. Esses escritos, sendo esses dois, né, que são existentes, esses 2 manuscritos, eles são do século XVI e XVII, ou seja, muito tempo depois do século I, ou da época em que Cristo e os discípulos escreveram as suas cartas, né? Quer dizer, na verdade, os discípulos escreveram, que o Senhor Jesus não escreveu nada. Mas então, muito tempo depois. E eles nem estão em grego, eles estão em italiano e outro em espanhol. Aí, continuando. Seu texto sobrevivendo apenas em uma transcrição parcial do século XVIII. Barnabé tem aproximadamente o mesmo comprimento que os 4 evangelhos canônicos juntos, com maior parte sendo dedicado a um relato do ministério de Jesus. Grande parte dele é harmonizado com relatos também encontrados nos evangelhos canônicos. Em alguns aspectos essenciais, está em conformidade com a interpretação islâmica das origens cristãs, contradiz ensinamentos do cristianismo do Novo Testamento. Então aqui nós matamos uma charada. Matamos não, que o vídeo claramente está sendo um vídeo islâmico. É um vídeo de concepção islâmica. E esse Evangelho de Barnabé, pelo visto, ele dá ele dá pé para a crença de que Maomé, né, Mohammed, é o mensageiro de Deus. Entendeu? Só que aí, como que a gente vai confiar num livro de século XVI e XVII? Que nem em grego, entendeu? Que não tem nada a ver com os outros escritos. E tá aqui uma foto aqui desse manuscrito. Vamos voltar lá para o nosso vídeo. Então, beleza, vamos continuar aqui. Ó, vai chegar um outro personagem e vai atirar uma flecha nessa área aqui. Para que eu não venha repetir nada, eu vou voltar aqui anteriormente. Talvez você esteja se perguntando, que personagem é esse que está aqui com os escritos da Torá, né, de frente para a arca? Pois bem, o que eu conheço, né, conheço pouca coisa sobre a escatologia islâmica, mas na crença deles, o Senhor Jesus, ele não é o Messias, ele é um profeta que foi antecessor de Mohammed, e ele tipo assim, ele sumiu, foi arrebatado, é como se Jesus não tivesse passado pela morte
até nada de ressuscitar no terceiro dia, nada disso eles creem. Então, eles acreditam que no fim dos tempos o Senhor Jesus iria voltar para provar para os cristãos e judeus, né, que eles chamam de povo do livro, por causa não, povo do livro não. Povo do livro, no caso, é geral. Esquece isso. Mas cristãos e judeus, beleza, que creem também na Torá, que Mohammed estava correto. Então, esse Jesus, na escatologia deles, voltará para dizer que os cristãos e judeus estavam enganados. E, de fato, Mohammed é o último mensageiro de Deus. Entende? Então, esse personagem que está aqui na frente é o Jesus islâmico, que eles aguardam retornar para poder falar. Logo seguido esse momento aqui, aparece essa águia representando a águia dos Estados Unidos. E ela sendo flechada por esse personagem aqui de verde aqui. Ela levou a flecha e caiu diante de um clube noturno. Aí aqui está escrito democracia. A palavra cracia vai cair e vai aparecer liberdade. Entendeu? Aí ficou demo freedom. Que é a visão que eles têm dos Estados Unidos, provavelmente. Como um clube noturno, promiscuidade, coisas que vão de contra a palavra do Senhor, né? E de contra o Corão também, né? Continuando. Aí aqui nós temos um símbolo que é a meia-lua com a estrela. Reparem no seguinte, o anticristo, né, Illuminati, que estava lá na pirâmide, ele tem todo um simbolismo solar. Mas o islamismo, ele tem um simbolismo lunar. Isso é muito interessante de observar. Ó, então, beleza. Aí aqui abre o Corão, na página 64, né? Inclusive, eu peguei essa página aqui, calma aí. Tá aqui, ó, no Corão, 64. Eu vou deixar esse link aqui para vocês poderem dar uma lida, ó. Surata 64. Aqui vai ter algumas passagens. Você que conhece a Bíblia, de repente você vai ler isso aqui e vai ver que tem algumas coisinhas meio esquisitas. Não vou ler agora, vou deixar aí na descrição do vídeo para que vocês possam dar uma olhada, quem quiser, né? Se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento aqui. Então vamos lá. Aí aqui nós temos uma nação futurista, né? Bem aproximada da Lua ali, né? Uns carros aí que voam. E nós temos um bezerro de ouro. E atrás escrito Banco Mundial. Aquele personagem que destruiu, que matou a águia, corta a cabeça do bezerro de ouro. Aqui é muito difícil de ler o que está escrito lá atrás naquela placa. Talvez vocês não enxerguem, mas, né, com uma boa resolução e assistindo o vídeo full screen, de repente vocês vão ver. Mas está escrito assim, famílias trilionárias. Aí vem um termo, duas palavras em latim. Bastate, não estou conseguindo ver direito aqui. Mas é como se fosse assim, famílias trilionárias desperdiçam dinheiro. Aí vocês veem que tá caindo notas de dólar pelo chão e o cara ali, ó, tentando pegar, depois dá um zoom ali na nota de dólar. Ó, vendo dinheiro. Ou seja, aquele personagem ali que cortou a cabeça, aquele personagem, se você não conhece, né, no islamismo, ele é o Mahdi. Ele é o Messias que o Islã aguarda. Eles não aguardam Cristo, eles não aguardam Jesus Cristo, eles aguardam o Mahdi. Jesus é apenas um profeta na visão deles, que vai vir para poder mostrar e guiar o caminho desse Mahdi, que é o Messias que o Islã aguarda. Então, o Mahdi ele está libertando o mundo. Primeiramente, o anticristo meteu o pé, né? Quando Jesus ali apareceu, né? O anticristo tal meteu o pé, o Jesus deles. Depois o Mahdi vem aqui e destrona aqui o Banco Mundial. E agora nós temos aqui a bandeira de Israel com o hexagrama, que eu devo trazer uma informaçãozinha para vocês. Não tem nada a ver com estrela de Davi isso aqui. Eu vou mostrar para vocês o que se trata esse hexagrama aqui. Separei aqui, ó.
Rothschilds, Illuminati, primeira parte. A família Rothschild é uma das 13 famílias Illuminati, né? De repente você não acredita nesse papo, tal, mas a questão é que tem muita informação sobre isso. Então, os Rothschilds são muito famosos. Esse aqui é o brasão da família Rothschild. E aqui você tem o pentagrama, o hexagrama aqui. Aí aqui eu vou ler um pouquinho, ó. O nome Rothschild origina-se do uso de um hexagrama vermelho, ou estrela de 6 pontas, que Meyer, não sei o que lá, utilizou na frente de sua casa para identificá-lo, e então decidiu adotar o nome Rothschild, escudo vermelho, como sua marca. Meyer, antes de Rothschild, iniciou a dinastia financeira em Frankfurt, no século XVII. Então vocês observem o seguinte, essa família Rothschild, ela é uma família antiga, de certa forma, e ela é rica, muito rica. Juntamente com ela tem a família Rockefeller, que são tidas como as 2 famílias mais ricas do mundo, né? Aí aqui está mais um detalhe, ó. Os Rothschilds têm sido satanistas por muitas gerações e são uma parte importante da história do selo de Salomão, também conhecido como estrela de 6 pontas, Magem Davi ou estrela de Davi, que não era um símbolo judaico antes dos Rothschilds começarem a usá-lo, tá? Aqui eu não vou continuar explicando mais coisas não, porque não é esse o ponto. Mas uma coisa que eu tenho que ressaltar. Os judeus, eles não tinham esse símbolo. Esse símbolo foi usado nos judeus na época do nazismo, né? Eles eram identificados com esse brasão aqui. E, inclusive, a família Rothschild foi a que mais investiu em Israel e no retorno dos judeus para Israel, na reconstrução de Israel. Entende? Não é à toa que Israel é a nação que tem a maior passeata LGBT do mundo. Não é à toa. Inclusive, assim, tá tudo uma coisa interligada com a outra, tá? Vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui o hexagrama de bandeira de Israel. E essa bandeira se transformou numa bandeira negra que lembra a bandeira do Estado Islâmico. Aqui eu tenho um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Estado Islâmico. Aqui, isso aqui é a bandeira do Estado Islâmico. Vou tirar esse comercial daqui. Não deu? Foi. Bandeira do Estado Islâmico aí para vocês poderem ver. Vamos lá no vídeo, ó. Aqui, ó, tem esse palitinho aqui e tal. E, ó, tá aqui, ó. Esse mesmo formato aqui, ó. Continuando. Então ela ficou negra com uma bandeira do Estado Islâmico. Ah, Jefferson, então foi o Estado Islâmico que fez esse vídeo? Não sei. Eu sei que, com certeza, esse vídeo é muçulmano. E é de fé árabe, né? Da fé deles. Aí aqui nós temos uma parte muito interessante. Depois que a bandeira se afasta, a câmera pega um templo construído. E esse templo está na frente da mesquita. E aqui é o ponto que eu acho muito interessante ressaltar. Pessoal, nós sabemos que o templo foi destruído no ano 70. E a maioria das vertentes escatológicas creem que esse templo será reconstruído. E que haverá um cessar de sacrifício contínuo. Se de fato Deus precisa que esse templo seja reconstruído para que a escatologia siga em frente ou não, eu não sei, mas eu acredito que de fato esse templo será reconstruído. Não que esse templo seja o templo de Deus, que a gente sabe que não é. No Novo Testamento, o templo de Deus são as pessoas que servem a Cristo. Não é mais um templo feito por mãos de homens. Mas é muito interessante o fato deles conceberem a mesquita e o templo no mesmo local. Lembre-se que a religião cristã, o paganismo no cristianismo, é representado pelo sol e no Islã pela lua. Esses são os símbolos que estão por detrás das duas religiões. Então aqui você tem o templo judaico e você tem aqui a mesquita. Você tem a influência das fés reunidas, entendeu? Como uma só. Então, para que haja reconstrução do templo na frente da mesquita, é sinal que eles estão de acordo com isso. E, nossa, se os árabes estão de acordo, então eles esperam de fato esse tipo de unificação.
Aí ele vai dar um zoom ali na mesquita e vai abrir as portas. E quem vai sair daí? O Mahdi em sua nave. E na cauda da nave nós temos a bandeira da Turquia, que depois se torna uma outra bandeira do Estado Islâmico. Só que com as letras aqui da parte de cima dessa vez. Antes estava essa parte aqui e agora essa parte aqui de cima. Então vocês percebem o seguinte, a bandeira de Israel se tornou a bandeira do Estado Islâmico, né? Ou seja, os representantes do Islã, o Islã radical. O Islã que é de acordo, de fato, com o Corão e com as práticas antigas. E depois a bandeira da Turquia também se tornou a bandeira do Estado Islâmico. Entende? Ou seja, houve uma unificação entre a fé judaica, a fé islâmica e, junto nesse bolo aí, claro que nós temos a fé cristã também, né? Não os cristãos de Cristo Jesus, mas os cristãos que vão se dobrar ao sistema desse mundo. Aí aqui nós temos a sigla Hud-Hud, que representa alguma coisa de um pássaro, alguma coisa, e o Mahdi enfiando a espada no olho de Horus, que representa os Illuminati. Aí nós temos aquela caixa lá, que eles se reúnem uma vez a cada sei lá quanto tempo para poder adorar lá. Tem uma pedra ali dentro da caixa. E a mensagem que o Islã promove constantemente vai aparecer aqui agora. Paz. O mesmo Islã, sem more estudos, o mesmo islamismo que é responsável por guerras, por tantas coisas, né? Aí aqui tem alguma menção ao livro de Salmos, após a mensagem, meus servos, não sei o que lá, não sei o que lá da terra. Beleza, em inglês eu não manjo de inglês, não. A outra parte que eu traduzi foi porque eu já tinha visto alguma coisinha já da tradução, então eu fui puxando um pouquinho na memória. Então, pessoal, é isso que eu tinha aqui para poder trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Mais uma vez ressaltando, eles têm uma escatologia. A escatologia deles, Jesus vai voltar e vai provar que eles estão certos. E, graças a isso, vai haver uma unificação entre as religiões judaico, cristã e islã. E, inclusive, o Papa já falou sobre deixa eu lembrar, Crislã, sobre um Crislã, ou seja, uma unificação entre o cristianismo e o islã. Sendo que, se nós formos olhar pelo lado do ocultismo, já há, de certa forma, uma ligação. Por quê? Porque no catolicismo romano, que é o cristianismo, entendeu? Que partiu de Roma, já tem todo um paganismo solar envolvido. Você tem a hoxa em forma de sol, você tem os símbolos solares, você sempre vê as pinturas de Deus, não, de Cristo e de Maria com símbolos solares nas cabeças, né? Entendeu? Então você tem a influência ali. E no paganismo ali do islamismo, você tem a lua. E você tem a bandeira da Turquia. E a Turquia se não é o principal ainda, né, pode ser o principal país muçulmano, mas é um dos principais, é um dos que comandam o islamismo no mundo. Entendeu? E o que mais achei muito interessante aqui, o que eu achei mais assim legal de perceber aqui, é que, no fim das contas, eles têm uma certa... Eles concebem bem a ideia do templo e da mesquita compartilhando o mesmo local lá em Israel. Então, se da parte dos islâmicos isso é bem aceito, por que dos judeus não vai ser? Logo serão uma única nação. Só que aí que vem a questão. Na escatologia cristã, na Bíblia, nós sabemos que os personagens são invertidos. Nós sabemos que o anticristo, esse sistema Illuminati, sistema de nova ordem mundial, está preparando tudo para o governo do anticristo. E que esse anticristo enganará a muitos. E que ele vai trazer uma falsa paz, né? É isso que nós aguardamos. Quando disserem paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Tá bom? Então é isso aí. Espero que tenham gostado aí da análise.
Se curtiu, não deixe de compartilhar esse vídeo, tá bom? Se tiver algum detalhe para ressaltar, alguma correção para fazer aqui naquilo que eu falei, Jefferson, não concordei contigo nisso aqui não, ou você errou nisso aqui, fique à vontade. Aqui os comentários estão livres para você poder falar o que você quiser, tá bom? Aí a gente analisa e quem sabe eu faça um outro vídeo falando desse mesmo conteúdo aqui, corrigindo algum ponto que eu tenha errado. Claro, eu não sou perfeito, né? Se gostou desse vídeo e quer que eu faça uma análise do vídeo de 2012, caso você não conheça, também deixa aí na descrição aí, fala aí, poxa, faz um comentário aí, faz um vídeo de 2012, aí eu vou estar trazendo aqui pro canal. Então é isso aí, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu gostinho aí, e um abraço e fiquem na paz, até a próxima. Valeu! Quer aulas de música? Me chama no WhatsApp.